Guadalajara, uma cidade tranquila no México, acordou sob um manto de inquietude naquela noite. As ruas silenciosas ganharam vida com o rumor de algo sinistro se movendo entre as sombras. Rumores inquietantes espalhavam-se como fumaça pelos becos estreitos e pelas praças desertas. Algo estava errado. No coração da cidade, uma criatura dos pesadelos emergiu das trevas. Era um lobisomem, com olhos que brilhavam com uma malícia antiga. Sua pelagem negra tremulava ao vento noturno enquanto ele corria pelas ruas, deixando para trás um rastro de pânico e terror. Os moradores de Guadalajara espiavam pelas janelas, seus corações batendo com medo. Alguns ousaram sair de suas casas, mas apenas para ver o espectro horripilante desaparecer na escuridão, rumo à floresta que cercava a cidade. À medida que o lobisomem desaparecia na densa vegetação, a cidade inteira ficava em suspense, temendo o que viria a seguir. As lendas antigas ecoavam em suas mentes, reavivando o medo ancestral que seus antepassados haviam conhecido. Na manhã seguinte, a notícia da visita do lobisomem se espalhou como fogo selvagem. Os moradores reuniram-se em murmúrios ansiosos, trocando histórias de encontros fugazes com a criatura da noite. Alguns se atreviam a duvidar de suas próprias memórias, enquanto outros buscavam desesperadamente explicações lógicas para o que haviam testemunhado. Mas não havia negar a verdade assustadora. Um lobisomem havia trazido o terror a Guadalajara, deixando uma marca indelével na mente e no coração da cidade. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre as torres antigas e as ruas de paralelepípedos, os moradores sabiam que a noite traria consigo a promessa de mais medo e mistério, enquanto o lobisomem continuava a vagar pelas sombras da floresta à medida que a noite caía novamente sobre Guadalajara, uma tensão palpável pairava no ar. Os moradores trancavam suas portas com um medo crescente, enquanto o eco dos uivos distantes do lobisomem ecoava pelas ruas desertas. Na escuridão da floresta, o lobisomem caminhava com uma determinação sinistra. Seus olhos brilhavam com uma fome insaciável, sua mente obscurecida pela maldição que o transformava em uma criatura da noite. Enquanto isso, na cidade, os moradores reuniam-se em vigília, buscando conforto uns nos outros diante do desconhecido. Alguns rezavam em silêncio, enquanto outros tentavam elaborar planos para enfrentar a ameaça que agora assombrava suas vidas pacatas. No entanto, a verdade era inegável. Guadalajara estava à mercê de um predador sobrenatural, uma força além de sua compreensão e controle. Enquanto as horas passavam lentamente, o medo se transformava em desespero, e a esperança começava a desvanecer-se como uma chama frágil diante da tempestade. No amanhecer, a cidade despertou com um suspiro coletivo de alívio. A noite havia passado sem incidentes graves, mas o terror persistia como uma sombra sobre Guadalajara. O lobisomem ainda estava lá, esperando nas profundezas da floresta, pronto para emergir mais uma vez sob o manto da escuridão. E assim, a saga do lobisomem de Guadalajara continuava, uma história de horror e mistério que assombraria a cidade por gerações. Enquanto o sol se punha sobre as torres antigas e as ruas tranquilas, os moradores sabiam que a batalha contra o mal estava longe de terminar, e que eles teriam que encontrar coragem dentro de si mesmos para enfrentar as trevas que se aproximavam. No coração da densa floresta de Aca, na África, uma aldeia indígena vivia em harmonia com a natureza. Os sons da vida selvagem embalavam suas noites, enquanto a luz do sol pintava o céu de tons dourados durante o dia. Porém, essa paz seria interrompida por uma força sombria que se esgueirava sob a luz da lua. Em uma noite, gritos ecoaram pela floresta, despertando os indígenas de seus sonhos tranquilos. O lobisomem, uma criatura de lendas antigas, emergiu das sombras, suas presas afiadas e olhos brilhando com fome. Investiu contra os desavisados indígenas, espalhando terror e caos por onde passava. Os bravos guerreiros da aldeia se uniram para enfrentar a ameaça, mas o lobisomem era ágil e implacável. Com suas garras afiadas, ele dilacerava suas vítimas, deixando um rastro de destruição no seu caminho. Os indígenas lutavam bravamente, mas estavam em desvantagem diante da fera sobrenatural. Desesperados, os sobreviventes buscaram refúgio em um antigo cemitério local, na esperança de encontrar proteção contra o terrível lobisomem.
No entanto, mesmo ali, não estavam seguros. O lobisomem o cercou, uivando para a lua cheia, sedento por mais sangue. A tensão crescia enquanto a batalha se aproximava do clímax. Os guerreiros indígenas enfrentavam o lobisomem com toda a coragem que possuíam, mas parecia que a criatura era invencível. Em meio ao caos e ao medo, um jovem guerreiro teve uma ideia audaciosa. Ele lembrou das histórias antigas contadas por seus ancestrais sobre a fraqueza do lobisomem. Com uma lança sagrada em mãos, ele se lançou contra a fera, mirando no coração do cemitério. Com um golpe certeiro, perfurou o solo sagrado, fazendo com que a terra trepidasse e a luz da lua fosse eclipsada. O lobisomem uivou de dor e agonia, sua forma monstruosa se contorcendo enquanto a maldição que o afligia começava a se dissipar. Com um último rugido, a criatura desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas o eco de seu terror. À luz da manhã, a aldeia se reuniu para celebrar sua vitória, sabendo que o perigo havia passado, pelo menos por enquanto. Mas eles sabiam que o lobisomem ainda vagueava pela floresta, esperando por sua próxima oportunidade de espalhar o medo e a morte. Apesar da aparente calma que se seguiu à derrota temporária do lobisomem, a aldeia permaneceu em alerta constante. Os guerreiros reforçaram as defesas e os xamãs realizaram rituais de proteção para afastar o mal que ainda pairava sobre a floresta de Aka. Enquanto isso, o lobisomem, ferido e enfraquecido, procurava por abrigo nas sombras mais profundas da floresta. Sua mente era um turbilhão de dor e raiva, alimentada pelo desejo insaciável de vingança contra aqueles que o haviam desafiado. Mesmo enfraquecido, o lobisomem era uma ameaça persistente, e logo ele encontrou uma oportunidade para se reerguer. Na escuridão da noite, ele emergiu das sombras mais uma vez, sua determinação renovada e seus sentidos aguçados em busca de sua próxima presa. Dessa vez, sua fúria se voltou não apenas contra os indígenas, mas contra todos os habitantes da região. Ele atacou vilarejos distantes, espalhando o terror e a morte por onde passava. Ninguém estava a salvo de sua ira implacável. Os guerreiros da aldeia de Aka se viram mais uma vez obrigados a enfrentar o lobisomem, mas desta vez, eles estavam preparados. Com armas sagradas e magia antiga, eles marcharam contra a fera, determinados a pôr um fim definitivo à sua ameaça. A batalha que se seguiu foi épica, com os guerreiros indígenas lutando com bravura e determinação contra o lobisomem e suas hordas de criaturas das trevas. O ar ecoava com o som de metal contra metal e uivos de dor, enquanto o destino da região era decidido em um confronto final entre o bem e o mal. No clímax da batalha, o jovem guerreiro que havia enfrentado o lobisomem no cemitério emergiu como o herói improvável da aldeia. Com coragem e astúcia, ele liderou seus companheiros em um ataque final contra o lobisomem, empunhando sua lança sagrada com determinação implacável. Com um golpe certeiro, ele perfurou o coração do lobisomem, banindo a criatura das trevas de uma vez por todas. À luz da lua cheia, a aldeia de Aka celebrou sua vitória com danças e cânticos de gratidão, sabendo que haviam triunfado sobre o mal graças à sua coragem e união.